A manhã estava nublada e pesada, como um cobertor de tristeza que cobria São Paulo. Os carros buzinavam apressados, mas Ana se sentia presa no pequeno universo da cafeteria onde trabalhava. O aroma forte do café misturado com o doce dos bolos quentes era tudo que ela conhecia. Tinha apenas 22 anos, mas a pressão de pagar contas e encontrar um emprego estável a sufocava. Seu sonho de ser escritora parecia cada vez mais distante, como uma lembrança que se esvaía ao amanhecer. Enquanto organizava o estoque, em meio a pacotes de grãos e caixas de açúcar, Ana se deparou com algo inusitado. Um diário antigo, empoeirado e desgastado, estava escondido atrás de uma prateleira. O coração disparou. Aquela descoberta parecia mágica. Ela retirou o diário, o segurou com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. As páginas amareladas estavam repletas da caligrafia elegante de uma escritora famosa do século passado. Fascinada, Ana abriu a primeira página. Meu gosto por palavras sempre foi mais forte que o da maioria das pessoas. Elas têm o poder de mudar tudo. À medida que lia cada linha, sua realidade se evaporava. As histórias contadas eram como ventos fortes, bagunçando seu cabelo e a mente. Eram relatos de amor, de desespero, de conquistas. Ana se sentia conectada à autora, quase como se estivesse conversando com uma amiga antiga. Porém, havia também trechos obscuros. A escritora mencionava uma maldição sobre suas palavras, um mistério que se arrastava através das páginas. Uma passagem em particular fez os olhos de Ana brilharem. Toda vez que eu escrevia sobre o amor, algo terrível acontecia no mundo ao meu redor. A cada parágrafo lido, sua mente fervilhava de perguntas. O que teria acontecido de tão dramático? O que era essa maldição que cercava a vida da escritora? Os batimentos cardíacos de Ana aceleravam, junto com a ansiedade, enquanto ela se perdia nas histórias sombrias que entrelaçavam beleza e dor. Era como abrir uma porta para outro tempo, um tempo onde as palavras eram armas e sonhos poderiam ser a salvação. Mas, ao mesmo tempo, havia um aviso implícito. Por que essa escritora tinha feito tantas revelações? O que realmente se escondia por trás de sua jornada literária? Ana fechou o diário, a mente turbilhando. A pressão de seu dia a dia era insignificante diante do que acabara de descobrir. Algo dentro dela havia mudado. O diário não só lhe proporcionou uma nova perspectiva sobre seus próprios sonhos, mas também a instigou a questionar suas próprias escolhas. Estaria ela também fadada a viver à sombra de suas palavras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana fechou o diário, o coração pulsando, e sentiu uma sensação estranha no ar. Aquela descoberta a deixou inquieta, uma mistura de esperança e medo. O que mais aquele diário poderia revelar? Mas antes que pudesse pensar em algo mais, uma porta da cafeteria se abriu de forma abrupta. Ela ergueu a cabeça e viu um grupo de homens. Todos pareciam tensos, com olhares desconfiados. O mais alto, com um gorro escuro, dirigiu-se ao fundo da loja. O clima de normalidade sumiu num piscar de olhos.
O celular de um dos clientes vibrou discretamente, quebrando o silêncio crescente. Mas ninguém se atreveu a olhar para o que estava acontecendo. Ana tinha o estômago embrulhado. Instintivamente, apertou o diário contra o peito, como se ele pudesse protegê-la. A voz do homem alto ecoou. Onde está? Sabemos que você tem. O que ele queria? A cafeteria, antes um refúgio, agora parecia um labirinto opressivo. Os murmúrios de medo se espalharam entre os clientes. Cobrança? Extorsão? O que estava acontecendo? Os homens se espalharam pela loja, olhos escaneando cada canto. O coração de Ana disparou. Ela não podia ficar ali, mas as pernas não obedeciam. Foi então que, ao olhar em direção ao caixa, viu seu chefe, Carlos, em pé, pálido como cera. Ele parecia saber mais do que estava revelando, e isso fez o medo dela crescer. Eu não tenho nada, eu juro! Carlos gritou, a voz trêmula. Vocês estão fazendo um grande engano. O sorriso arrogante do homem alto se alargou. Engano? Olha, sabemos que você está no meio disso. Queremos que confesse. A tensão aumentou. As mãos de Ana tremiam. O que estaria acontecendo? O que Carlos tinha a ver com tudo isso? Ana piscou. Lembrou-se daquelas palavras no diário sobre a responsabilidade que as palavras trazem. E se o que o homem estava tratando era muito mais do que parecia? E se o que estava escrito ali se tornasse uma verdade cada vez mais sombria, afetando não só a vida de Ana, mas de todos ali? Carlos hesitou, então levantou a voz com uma firmeza surpreendente. Está tudo na última caixa. O alvoroço se instalou. O olhar dos homens imediatamente se focou, e Ana, espantada, percebeu que Carlos estava prestes a revelar segredos que podiam mudar tudo. O que poderia haver naquela caixa? Seria a resposta para os dilemas que a consumiam ou algo ainda mais terrível? Ana sentia que o chão se abria sob seus pés. Do que Carlos estava falando? A ligação entre os dois parecia mais complexa do que esperava. Um rolo de sentimentos confusos se instigou dentro dela. Conhecia Carlos apenas como chefe que a extorquia com prazos e exigências. Mas se ele realmente estivesse envolvido em algo tão sério, quem era ele de verdade? O homem do gorro se dirigiu ao caixa e Ana sentiu uma onda de desespero. As palavras da escritora ressoaram em sua mente. Toda vez que eu escrevia sobre o amor, algo terrível acontecia no mundo ao meu redor. E se esse amor se transformasse em ódio? E se os desastres ao redor fossem resultado daquela maldição que tanto intrigou Ana? Carlos olhou para Ana. O desespero em seu olhar fez o peito dela apertar. Algo estava prestes a mudar. Algo que poderia transformá-los a todos. E a última coisa que ela podia prever era que aquela caixa seria a chave. Os homens se aproximavam, e Ana se sentiu paralisada. O que aconteceria a seguir? Quais segredos iriam ser expostos? E mais importante, que destino ela teria diante da revelação chocante? De alguém em quem pensou que poderia confiar, Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. A tensão na cafeteria era palpável. Carlos tinha algo a revelar, algo que poderia mudar tudo. O homem do gorro se aproximava e o coração dela batia como um tambor. — Carlos, o que você está fazendo? Ana exclamou, a voz tremendo de medo. O gerente, com os olhos arregalados, parecia desesperado. Ele estava prestes a abrir a última caixa. Mas qual o conteúdo ali? O olhar dos homens estava fixo nele, e a ansiedade aumentava como um gás prestes a explodir. Eu não queria que soubessem, Carlos gaguejou nervoso. Ele olhou rapidamente para Ana, e por um momento o entendimento brotou entre eles. Havia algo mais. Só que você não tem escolha agora, tem? O homem do gorro disse com um sorriso. Insidioso. Ele avançou, e então Ana viu uma textura estranha na caixa. Uma mancha de sangue? Não podia ser. Um arrepio percorreu sua coluna. Os clientes começaram a se mover.
Os rostos pálidos se viravam e o ar ficou rarefeito. A última caixa. Carlos hesitou mais uma vez. Ele estava prestes a abrir aquela maldição. Ana sentiu um frio na barriga, um nó se formando na garganta. Ele não poderia abrir aquilo. O que estava escondido ali dentro poderia destruir tudo. Carlos, não! Ana gritou, e sua voz ecoou pela loja. Mas ele já tinha puxado a tampa. A caixa se abriu como uma cápsula do tempo, e todos os olhares se fixaram no que aparecia ali. Um arrepio percorreu a sala. Era um tipo de livro. Não, não era só um livro. Eram páginas preenchidas, álbuns e recortes. Havia fotos, documentos e, entre eles, a última coisa que Ana esperava ver. Uma foto antiga de Carlos com a mesma escritora que a inspirara, mas era uma versão mais jovem dele mesmo. A verdade despencou como um ladrilho do teto. O que é isso? Ana murmurou, o estômago embrulhado. O que Carlos tinha a ver com a escritora famosa? Ele parecia mais afligido do que nunca. Os homens hesitaram, mas o homem do gorro só sorriu, um sorriso que emitia confiança, quase como se soubesse algo que todos desconheciam. Não faz ideia do que você descobriu, faz? O homem alto se virou para Ana, os olhos brilhando numa intensidade perigosa. Carlos aqui é a chave. Esse diário é mais do que palavras. Ele carrega segredos. Segredos que poderiam mudar o curso do seu destino. Ana não conseguia respirar. Era como se um filme estivesse sendo projetado em sua mente. Cada página que ela leu parecia ressoar com a verdade esquecida de Carlos. Suas palavras haviam se tornado uma maldição, e agora ela estava no meio disso tudo. Mas como você sabe? Ana perguntou, incrédula. No fundo, sentia que a normalidade nunca mais poderia voltar. O homem baixo aceitou a pergunta como um grão de areia no deserto. Porque Carlos sabe como usar as palavras, e nós precisamos delas. Carlos olhou diretamente para Ana, o olhar cheio de arrependimento. Ana, eu não queria. A verdade é que as palavras da escritora têm o poder de mudar realidades, e eu fui atraído por elas. Mas o que eu não sabia era que me tornaria parte disso tudo. O olhar dos homens se voltou para Carlos, prontos para agir, e Ana sentiu a vida se esvair dela. O que acontecerá agora? O passado de Carlos, o diário, o que ele realmente havia feito? O silêncio tomou conta da loja, e o tempo pareceu parar. Carlos, o que você fez? Ana sussurrou, a voz falhando. A resposta poderia ser a chave para entender tudo. Mas antes que pudesse ouvir, o homem do gorro deu um passo à frente. É hora de decidir, Carlos. A verdade ou o silêncio, o amor ou a maldição. E você, Ana, vai estar no meio disso tudo. E com essas palavras, tudo começou a girar. O que mais escondia aquele diário? O que era a verdadeira natureza de Carlos? E como a vida dela estava prestes a se desvincular do conhecido? Tudo o que ela pensou que sabia sobre sua vida mudou em um piscar de olhos, deixando um eco de perguntas sem resposta. O que mais Ana teria que enfrentar? Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. A tensão na cafeteria era palpável. Carlos tinha algo a revelar, algo que poderia mudar tudo. O homem do gorro se aproximava e o coração dela batia como um tambor. Carlos, o que você está fazendo? Ana exclamou, a voz tremendo de medo. O gerente, com os olhos arregalados, parecia desesperado. Ele estava prestes a abrir a última caixa. Mas qual o conteúdo ali? O olhar dos homens estava fixo nele, e a ansiedade aumentava como um gás prestes a explodir. Eu não queria que soubessem, Carlos gaguejou nervoso. Ele olhou rapidamente para Ana e, por um momento, o entendimento brotou entre eles. Havia algo mais.
Só que você não tem escolha agora, tem? O homem do gorro disse, com um sorriso insidioso. Ele avançou e então Ana viu uma textura estranha na caixa. Uma mancha de sangue. Não, não podia ser. Um arrepio percorreu sua coluna. Os clientes começaram a se mover, os rostos pálidos se viravam e o ar ficou rarefeito. A última caixa. Carlos hesitou mais uma vez. Ele estava prestes a abrir aquela maldição. Ana sentiu um frio na barriga, um nó se formando na garganta. Ele não poderia abrir aquilo. O que estava escondido ali dentro poderia destruir tudo. Carlos, não! Ana gritou e sua voz ecoou pela loja. Mas ele já tinha puxado a tampa. A caixa se abriu como uma cápsula do tempo e todos os olhares se fixaram no que aparecia ali. Um arrepio percorreu a sala. Era um tipo de livro. Não, não era só um livro. Eram páginas preenchidas, álbuns e recortes. Havia fotos, documentos e, entre eles, a última coisa que Ana esperava ver. Uma foto antiga de Carlos, com a mesma escritora que a inspirara. Mas era uma versão mais jovem dele mesmo. A verdade despencou como um ladrilho do teto. O que é isso? Ana murmurou, o estômago embrulhado. O que Carlos tinha a ver com a escritora famosa? Ele parecia mais afligido do que nunca. Os homens hesitaram, mas o homem do gorro só sorriu. Um sorriso que emitia confiança, quase como se soubesse algo que todos desconheciam. Não faz ideia do que você descobriu, faz? O homem alto se virou para Ana, os olhos brilhando numa intensidade perigosa. Carlos aqui é a chave. Esse diário é mais do que palavras. Ele carrega segredos, segredos que poderiam mudar o curso do seu destino. Ana não conseguia respirar. Era como se um filme estivesse sendo projetado em sua mente. Cada página que ela leu parecia ressoar com a verdade esquecida de Carlos. Suas palavras haviam se tornado uma maldição, e agora ela estava no meio disso tudo. Mas como você sabe? Ana perguntou, incrédula. No fundo, sentia que a normalidade nunca mais poderia voltar. O homem baixo aceitou a pergunta como um grão de areia no deserto. Porque Carlos sabe como usar as palavras, e nós precisamos delas. Carlos olhou. O homem se voltou para Carlos, prontos para agir, e Ana sentiu a vida se esvair dela. O que acontecerá agora? O passado de Carlos, o diário, o que ele realmente havia feito? O silêncio tomou conta da loja, e o tempo pareceu parar. Carlos, o que você fez? Ana sussurrou, a voz falhando. A resposta poderia ser a chave para entender tudo, mas antes que pudesse ouvir, o homem do gorro deu um passo à frente. É hora de decidir, Carlos. A verdade ou o silêncio? O amor ou a maldição? E você, Ana, vai estar no meio disso tudo. E com essas palavras, tudo começou a girar. O que mais escondia aquele diário? O que era a verdadeira natureza de Carlos? E como a vida dela estava prestes a se desvincular do conhecido. Tudo o que ela pensou que sabia sobre sua vida mudou em um piscar de olhos, deixando um eco de perguntas sem resposta. Foi quando a porta se abriu com um estrondo. A brisa gélida invadiu a cafeteria, fazendo os clientes se encolherem. Era uma mulher, com o cabelo desgrenhado e rosto pálido. Todos ficaram em silêncio. Ela olhou para a cena em pânico. Carlos, não! Ela gritou. E o olhar dela parecia atravessar Ana, como se a conhecesse. Você não pode abrir isso. Ele vai voltar. Ele não pode saber. O pânico se espalhou, e os homens hesitaram, surpresos. Quem é você? Um deles perguntou. Sou a irmã dele, a mulher disparou. A escritora, ela era minha mãe. A revelação pairou no ar como uma bomba. Os olhos de Ana se arregalaram. Agora tudo fazia sentido. O diário, a maldição. Carlos não era apenas um homem comum.
Sua conexão com a história e com a mulher que inspirou Ana era mais profunda do que poderia imaginar. A verdade é que ele não pode saber sobre você, Ana. Ele não pode saber que você leu o diário. O que mais estaria escondido? Como isso alteraria as decisões de todos ali? O que mais a irmã de Carlos sabia? Ana sentiu que o chão desaparecia novamente. Os segredos estavam emergindo. Mas qual seria o custo dessa verdade? A mulher, com os olhos arregalados e tremendo, tinha uma expressão de desespero que cortou o ar como uma faca. Carlos, não! A voz dela era pura angústia, e a atmosfera pesada da cafeteria parecia densificar em resposta. Você não pode abrir isso. Ele vai voltar. Ele não pode saber. Os homens se entreolharam, confusos. E hesitantes, o homem do gorro, com seu olhar ameaçador, parou por um instante, claramente intrigado. Quem é você? Perguntou, a voz firme, mas agora tingida de curiosidade. Sou a irmã dele. A mulher respirou fundo, o pânico transbordando. A escritora era minha mãe. E Carlos é o único que pode acabar com tudo isso. Mas o que você está dizendo? Ana se sentiu tonta, presa entre essa revelação e o caos iminente. Olhou para Carlos, que parecia pálido como um fantasma, sua expressão uma mistura de culpa e terror. Ela está falando sério. Carlos se apressou a dizer, mas sua voz falhou. Ele olhou para Ana, atraindo seu olhar, e parecia implorar por compreensão. Eu nunca quis isso, nunca. A maldição, ela está de volta. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais? Estava escondido? O que a mãe da mulher tinha a ver com a escritora e com tudo que estava acontecendo ali? A caixa continuava aberta, revelando documentos, fotos antigas, mas agora parecia que tudo girava em torno da irmã e seu aviso desesperado. O homem do gorro fez um gesto para os outros homens e a tensão aumentou. Você quer que Carlos fique em silêncio? Claro que não. Precisamos da verdade dele. Agora, não precisamos disso. A irmã de Carlos se virou para ele, fixando-o com um olhar fortíssimo. A verdade mata. Você sabe que mata. Se você abrir essa caixa, será um desastre. Você não sabe o que vai acontecer. O ar dentro da cafeteria ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater. O silêncio se instalou e a respiração de Ana parecia ressoar. Ela estava no centro de um furacão, uma tempestade de segredos e revelações. Mas o que realmente estava escondido naquela caixa? O que Carlos sabia que poderia mudar tudo? E então aconteceu. A vibração de um celular cortou o silêncio como um grito. Era o celular do homem do gorro, uma mensagem piscando na tela. Ele olhou para ela, depois para os outros, e uma sombra de preocupação atravessou seu rosto. É agora, ele murmurou. Ele veio. Ana não entendeu. Quem veio? O seu coração disparou, mas ninguém parecia prestar atenção a ela. A irmã de Carlos estava claramente em pânico. De repente, as luzes da cafeteria começaram a piscar, e um frio gelado tomou conta do ambiente. O telefone do homem vibrou novamente, e ele parecia ficar assustado, como se a mensagem estivesse mudando tudo. Não pode ser. Ele não pode saber sobre ela. Ele olhou para Ana como se a visse pela primeira vez. Você tem que sair daqui. Agora. Carlos e Ana trocaram olhares, e tudo pareceu se desdobrar em câmera lenta. Ela sentia que algo estava muito errado. Mas o quê? A irmã de Carlos, com um olhar aterrorizado, gritou. Ele vai vir atrás de você, Ana. Você precisa desaparecer, ou ele... Antes que ela pudesse terminar a frase, a porta se abriu com força, e um homem entrou. Era um homem alto, com uma aura intensa, seus olhos como um abismo profundo. Todos na cafeteria congelaram. A presença dele era palpável. Ele olhou diretamente para Ana,
depois para Carlos e o ambiente pareceu se tornar um campo de batalha. Carlos, você sabe o que você fez, o homem disse, a voz baixa e ameaçadora. E agora, você vai pagar por isso. A sala ficou em silêncio novamente. Cada pessoa ali sabia que algo enorme estava prestes a acontecer. O que mais estava escondido? O que Carlos havia feito que tornava tudo tão ameaçador? E como Ana, que apenas buscava os seus sonhos, tinha se tornado um alvo? Os olhares se cruzaram, questionando o que vinha a seguir, enquanto a tensão se tornava insuportável. O passado de Carlos estava prestes a desmoronar sobre eles, e a verdade que tinham escondido agora ameaçava desvelar-se em meio ao terror. Ana teve certeza de que a partir daquele momento nada seria como antes. Ana sentia o chão tremer sob seus pés. A tensão na cafeteria era palpável. Carlos havia aberto a caixa, e a visão agora diante deles era como uma bomba prestes a explodir. O homem, alto, com olhar de predador, não desviava os olhos de Ana. Carlos, você sabe o que fez, o homem disse, o tom grave, como se cada palavra pudesse cortar o ar. E agora, você vai pagar por isso. Os cliques das câmeras fotográficas nas mãos de um cliente soaram como um eco distante. Mas naquele momento, ninguém estava pensando em documentar a cena. Todos estavam paralisados, capturados pela gravidade do que estava prestes a acontecer. Foi então que a irmã de Carlos, descontrolada, deu um passo à frente. Por favor, você não sabe o que está fazendo. A voz dela tremia, mas havia uma determinação escondida em seu desespero. Se você abrir essa caixa, a maldição vai se espalhar. A maldição? Ana sentiu um frio na espinha. O que essa mulher estava tentando proteger? Os olhos da irmã de Carlos estavam cheios de lágrimas. Você não tem ideia do que isso significa. Essa caixa, ela não deveria estar aqui. Carlos parecia estar lutando internamente. Ele foi atraído para aquela caixa, mas agora a sua expressão era de medo e arrependimento. Eu não sabia, eu nunca pensei que... O homem do gorro não esperou. Ele avançou, braços cruzados, mas ao invés de atacar, olhou para a caixa e sorriu. Então é verdade. A maldição não é apenas uma lenda. É real. Ana mal conseguia processar tudo. A caixa estava cheia de recortes, fotos, documentos. Mas agora parecia que ela era um portal para um horror ainda maior. E a presença do homem ameaçava tudo. No meio da confusão, a porta se abriu novamente, e o ar gélido atravessou o espaço de repente. Outra figura entrou. Era uma mulher alta e pálida. Ela olhou para Ana com olhos de quem já havia perdido tudo no mundo. Ana, a mulher gritou, desesperada. Você precisa sair. Agora. Ele está vindo. A atenção de todos se virou instantaneamente para ela. O homem alto parou. Você também conhece a verdade, não é? A tensão cresceu. Ana tremia agora. Mas quem era essa mulher? A verdade sobre a maldição, a mulher disse, ofegante. Se usarem as palavras do diário, algo terrível vai acontecer. Não é sobre amor, é sobre perda. O que vocês não entendem é que Carlos não é quem vocês pensam que ele é. O choque passa por Ana como uma onda, algo pesado que a empurra. O que você quer dizer? O coração dela batia freneticamente, enquanto o mundo à sua volta começava a girar. Carlos não é seu chefe, a mulher sussurrou. Ele é. O filho dessa escritora. Ele está ligado a tudo isso. Ninguém sabia como reagir. Os homens hesitaram. A revelação ressoou na sala silenciosa. Carlos estava paralisado, a boca aberta em um grito silencioso. A irmã de Carlos cobriu o rosto com as mãos. Não, não pode ser. Ela murmurou, mas o pânico estava evidente. O homem do gorro sorriu, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Então, você é a chave. Se você for capaz de abrir o diário novamente,
nós poderemos restaurar o poder. Mas antes, vamos ter que lidar com as consequências. Ana se sentiu tonta. A luz da cafeteria piscava e as vozes ao redor começaram a se misturar em um murmúrio assustador. Carlos, a princípio tão convencional, agora estaria ligado a uma maldição complexa e obscura. No entanto, o que mais estava em jogo? E quem era realmente Carlos? Ana não conseguiria ignorar esse novo ângulo. Em um movimento rápido, os homens avançaram, e Ana gritou, mas os sons foram abafados por um grande estrondo. O teto parecia rachar, e tudo ao redor começou a se contorcer. As luzes se apagaram, mergulhando a cafeteria na escuridão. E então, um grito cortou a atmosfera. Não! Era a irmã de Carlos. Você não pode deixá-los fazer isso. Ana não sabia o que fazer. As sombras dançavam por toda parte, e o chão parecia se abrir novamente sob seus pés. A única coisa que ela sabia era que esta era a virada que ela nunca havia imaginado, e que agora insentidamente moldava todos os destinos à sua volta. O que significava tudo isso? E qual seria o preço da verdade? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. A tensão na cafeteria era palpável. Carlos havia aberto a caixa e a visão agora diante deles era como uma bomba prestes a explodir. O homem alto, com olhar de predador, não desviava os olhos de Ana. Carlos, você sabe o que fez, o homem disse, o tom grave, como se cada palavra pudesse cortar o ar. E agora você vai pagar por isso. Os cliques das câmeras fotográficas nas mãos de um cliente soaram como um eco distante. Mas naquele momento, ninguém estava pensando em documentar a cena. Todos estavam paralisados, capturados pela gravidade do que estava prestes a acontecer. Foi então que a irmã de Carlos, descontrolada, deu um passo à frente. Por favor, você não sabe o que está fazendo. A voz dela tremia, mas havia uma determinação escondida em seu desespero. Se você abrir essa caixa, a maldição vai se espalhar. A maldição? Ana sentiu um frio na espinha. O que essa mulher estava tentando proteger? Os olhos da irmã de Carlos estavam cheios de lágrimas. Você não tem ideia do que isso significa. Essa caixa, ela não deveria estar aqui. Carlos parecia estar lutando internamente. Ele foi atraído para aquela caixa, mas agora sua expressão era de medo e arrependimento. Eu não sabia, eu nunca pensei que... O homem do gorro não esperou. Ele avançou, braços cruzados, mas ao invés de atacar, olhou para a caixa e sorriu. Então é verdade, a maldição não é apenas uma lenda, é real. Ana mal conseguia processar tudo. A caixa estava cheia de recortes, fotos, documentos, mas agora parecia que ela era um portal para um horror ainda maior. E a presença do homem ameaçava tudo. No meio da confusão, a porta se abriu novamente, e o ar gélido atravessou o espaço de repente. Outra figura entrou. Era uma mulher alta e pálida. Ela olhou para Ana com olhos de quem já havia perdido tudo no mundo. Ana! A mulher gritou, desesperada. Você precisa sair, agora! Ele está vindo! A atenção de todos se virou instantaneamente para ela. O homem alto parou. Você também conhece a verdade, não é? A tensão cresceu. Ana tremia agora. Mas quem era essa mulher? A verdade sobre a maldição. A mulher disse, ofegante. Se usarem as palavras do diário, algo terrível vai acontecer. Não é sobre amor. É sobre perda. O que vocês não entendem é que Carlos não é quem vocês pensam que ele é. O choque passa por Ana como uma onda, algo pesado que a empurra. O que você quer dizer? O coração dela batia freneticamente, enquanto o mundo à sua volta começava a girar. Carlos não é seu chefe, a mulher sussurrou. Ele é o filho dessa escritora. Ele está ligado a tudo isso. Ninguém sabia como reagir. Os homens hesitaram. A revelação ressoou na sala silenciosa. Carlos estava paralisado, a boca aberta em um grito silencioso.
A irmã de Carlos cobriu o rosto com as mãos. Não, não pode ser, ela murmurou, mas o pânico estava evidente. O homem do gorro sorriu, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Então você é a chave. Se você for capaz de abrir o diário novamente, nós poderemos restaurar o poder. Mas antes, vamos ter que lidar com as consequências. Ana se sentiu tonta. A luz da cafeteria piscava e as vozes ao redor começaram a se misturarem. Um murmúrio assustador. Carlos, a princípio tão convencional, agora estaria ligado a uma maldição complexa e obscura. No entanto, o que mais estava em jogo? E quem era realmente Carlos? Ana não conseguiria ignorar esse novo ângulo. Em um movimento rápido, os homens avançaram, e Ana gritou, mas os sons foram abafados por um grande estrondo. O teto parecia rachar, e tudo ao redor começou a se contorcer. As luzes se apagaram, mergulhando a cafeteria na escuridão. E então um grito cortou a atmosfera. Não! Era a irmã de Carlos. Você não pode deixá-los fazer isso. Ana não sabia o que fazer. As sombras dançavam por toda parte e o chão parecia se abrir novamente sob seus pés. A única coisa que ela sabia era que esta era a virada que ela nunca havia imaginado e que agora insentidamente moldava todos os destinos à sua volta. O que significava tudo isso? E qual seria o preço da verdade? Mas antes que pudesse pensar em um plano, uma luz forte irrompeu da caixa aberta. Era como se um raio tivesse caído ali dentro. Ana piscou, tentando focar, enquanto uma figura era projetada na luz, como um holograma. Era a escritora. Com um olhar profundo e enigmático, ela começou a falar. As palavras que escrevi não são apenas histórias. Elas têm vida. Elas me prendem. E agora, meu filho, o ciclo precisa ser quebrado. A imagem da escritora começou a desvanecer. Carlos, você é o único que pode encerrá-las. Mas a vida de muitos está em suas mãos. Escolha sabiamente. Se você não agir, perderá não apenas seu futuro, mas também aqueles que ama. A imagem desapareceu e um silêncio mortal tomou conta da cafeteria. Todos olharam para Carlos, que estava paralisado. A tensão no ar era tão densa que poderia cortar. Ele tinha que decidir, e o tempo estava se esgotando. Em um movimento inconsciente, Ana deu um passo à frente. Carlos, você não precisa fazer isso sozinho. Mas Carlos, com lágrimas escorrendo, apenas murmurou. Eu sou a causa de tudo isso. A culpa pesava sobre ele como um manto negro. Uma onda de desespero tomou conta de Ana. O que se escondia naquela maldição? O que mais estava prestes a ser revelado? Ela nunca se sentiu tão perdida. E enquanto a verdade se fechava ao redor deles, novamente as luzes começaram a piscar. O que mais viria à tona? E quem realmente estava com a razão? Carlos ou a mulher que clamava por ajuda? Ana sentia o chão tremer sob seus pés. A tensão na cafeteria era palpável. Carlos havia aberto a caixa e a visão agora diante deles era como uma bomba prestes a explodir. O homem alto, com olhar de predador, não desviava os olhos de Ana. Carlos, você sabe o que fez, o homem disse, o tom grave, como se cada palavra pudesse cortar o ar. E agora você vai pagar por isso. Os cliques das câmeras fotográficas nas mãos de um cliente soaram como um eco distante. Mas naquele momento, ninguém estava pensando em documentar a cena. Todos estavam paralisados, capturados pela gravidade do que estava prestes a acontecer. Foi então que a irmã de Carlos, descontrolada, deu um passo à frente. Por favor, você não sabe o que está fazendo. A voz dela tremia, mas havia uma determinação escondida em seu desespero. Se você abrir essa caixa, a maldição vai se espalhar. A maldição? Ana sentiu um frio na espinha.
O que essa mulher estava tentando proteger? Os olhos da irmã de Carlos estavam cheios de lágrimas. Você não tem ideia do que isso significa. Essa caixa, ela não deveria estar aqui. Carlos parecia estar lutando internamente. Ele foi atraído para aquela caixa, mas agora sua expressão era de medo e arrependimento. Eu não sabia, eu nunca pensei que... O homem do gorro não esperou. Ele avançou, braços cruzados, mas ao invés de atacar, olhou para a caixa e sorriu. Então é verdade, a maldição não é apenas uma lenda. É real. Ana mal conseguia processar tudo. A caixa estava cheia de recortes, fotos, documentos, mas agora parecia que ela era um portal para um horror ainda maior. E a presença do homem ameaçava tudo. No meio da confusão, a porta se abriu novamente e o ar gélido atravessou o espaço de repente. Outra figura entrou. Era uma mulher alta e pálida. Ela olhou para Ana com olhos de quem já havia perdido tudo no mundo. Ana! A mulher gritou desesperada. Você precisa sair, agora! Ele está vindo! A atenção de todos se virou instantaneamente para ela. O homem alto parou. Você também conhece a verdade, não é? A tensão cresceu. Ana tremia agora. Mas quem era essa mulher? A verdade sobre a maldição, a mulher disse, ofegante. Se usarem as palavras do diário, algo terrível vai acontecer. Não é sobre amor, é sobre perda. O que vocês não entendem é que Carlos não é quem vocês pensam que ele é. O choque passa por Ana como uma onda, algo pesado que a empurra. O que você quer dizer? O coração dela batia freneticamente enquanto o mundo à sua volta começava a girar. Carlos não é seu chefe, a mulher sussurrou. Ele é o filho dessa escritora. Ele está ligado a tudo isso. Ninguém sabia como reagir. Os homens hesitaram. A revelação ressoou na sala silenciosa. Carlos estava paralisado, a boca aberta em um grito silencioso. A irmã de Carlos cobriu o rosto com as mãos. Não, não pode ser, ela murmurou. Mas o pânico estava evidente. O homem do gorro sorriu, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Então você é a chave. Se você for capaz de abrir o diário novamente, nós poderemos restaurar o poder. Mas antes, vamos ter que lidar com as consequências. Ana se sentiu tonta. A luz da cafeteria piscava e as vozes ao redor começaram a se misturar em um murmúrio assustador. Carlos, a princípio tão convencional, agora estaria ligado a uma maldição complexa e obscura. No entanto, o que mais estava em jogo? E quem era realmente Carlos? Ana não conseguiria ignorar esse novo ângulo. Em um movimento rápido, os homens avançaram e Ana gritou, mas os sons foram abafados por um grande estrondo. O teto parecia rachar e tudo ao redor começou a se contorcer. As luzes se apagaram, mergulhando a cafeteria na escuridão. E então, um grito cortou a atmosfera. Não, era a irmã de Carlos. Você não pode deixá-los fazer isso. Ana não sabia o que fazer. As sombras dançavam por toda parte e o chão parecia se abrir novamente sob seus pés. A única coisa que ela sabia era que esta era a virada que ela nunca havia imaginado e que agora, insensivelmente, moldava todos os destinos à sua volta. O que significava tudo isso? E qual seria o preço da verdade? Mas antes que pudesse pensar em um plano, uma luz forte rompeu da caixa aberta. Era como se um raio tivesse caído ali dentro. Ana piscou, tentando focar, enquanto uma figura era projetada na luz, como um holograma. Era a escritora. Com um olhar profundo e enigmático, ela começou a falar. As palavras que escrevi não são apenas histórias. Elas têm vida. Elas me prendem. E agora, meu filho, o ciclo precisa ser quebrado. A imagem da escritora começou a desvanecer. Carlos, você é o único que pode encerrá-las. Mas a vida de muitos está em suas mãos. Escolha sabiamente. Se você não agir, perderá não apenas seu futuro, mas também aqueles que ama.
E de repente, a cena tomou um rumo inesperado. Antes que alguém pudesse reagir, a imagem da escritora começou a se contorcer e distorcer, como se estivesse se desintegrando. Uma onda de energia varreu a sala, e no lugar da escritora, uma sombra surgiu, uma figura grotesca e ameaçadora. Vocês acham que podem me ignorar? Eu sou a verdadeira maldição. A voz ecoou, ressoando na cabeça de todos. O ambiente se deteve, e a realidade parecia tremer. Os homens desistiram de qualquer hesitação, e o olhar do homem do gorro se endureceu. Isso é impensável. Você não pode estar aqui. Aquilo era um pesadelo. A figura mordeu os lábios e começou a caminhar em direção a Carlos, que estava imóvel, os olhos arregalados. Você nunca deveria ter aberto essa caixa. Você acha que pode simplesmente me controlar? Agora você vai entender o que é perder tudo. O que ama. Ana sentia um frio extremo quando a sombra deu um passo à frente e algo mudou no seu interior. O que acabou de se revelar alterou todo o cenário. A verdade que Carlos carregava era muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Eu não vou deixar isso acontecer, disse Carlos, a voz trêmula. Mas a sombra se aproximou, e o espaço ao redor do grupo estremecia. As palavras da figura ecoaram de novo. Carlos, você não tem controle sobre isso. A maldição pertence a mim, e você vai se arrepender eternamente de ter cruzado o meu caminho. Nesse momento, a irmã de Carlos se lançou na frente dele, gritando: Não! Você não pode machucar meu irmão! E nesse ato, algo inexplicável aconteceu. Uma luz deslumbrante emitiu dela, uma energia desconhecida que iluminou a escuridão. Completamente. Ana ficou paralisada enquanto a sombra se contorcia de dor. Não! Gritou a figura. E naquele momento tudo ficou tranquilo, como se o tempo tivesse parado. Carlos e sua irmã olhavam um para o outro, o universo inteiro se transformando. Qualquer certeza despencou em um abismo. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido? E como essa nova reviravolta mudaria tudo? A cafeteria ficou envolta em um mistério absoluto. E a única coisa que podiam fazer era esperar. Ana sentia o chão tremer sob seus pés. A tensão na cafeteria era palpável. Carlos havia aberto a caixa, e a visão agora diante deles era como uma bomba prestes a explodir. O homem alto, com um olhar de predador, não desviava os olhos de Ana. Carlos, você sabe o que fez, o homem disse, o tom grave como se cada palavra pudesse cortar o ar. E agora você vai pagar por isso. Os cliques das câmeras fotográficas nas mãos de um cliente soaram como um eco distante. Mas naquele momento, ninguém estava pensando em documentar a cena. Todos estavam paralisados, capturados pela gravidade do que estava prestes a acontecer. Foi então que a irmã de Carlos, descontrolada, deu um passo à frente. Por favor, você não sabe o que está fazendo. A voz dela tremia, mas havia uma determinação escondida em seu desespero. Se você abrir essa caixa, a maldição vai se espalhar. A maldição? Ana sentiu um frio na espinha. O que essa mulher estava tentando proteger? Os olhos da irmã de Carlos estavam cheios de lágrimas. Você não tem ideia do que isso significa. Essa caixa, ela não deveria estar aqui. Carlos parecia estar lutando internamente. Ele foi atraído para aquela caixa, mas agora sua expressão era de medo e arrependimento. Eu não sabia, eu nunca pensei que... O homem do gorro não esperou. Ele avançou, braços cruzados, mas ao invés de atacar, olhou para a caixa e sorriu. Então é verdade. A maldição não é apenas uma lenda, é real. Ana mal conseguia processar tudo. A caixa estava cheia de recortes, fotos, documentos, mas agora parecia que ela era um portal para um horror ainda maior. E a presença do homem ameaçava tudo. No meio da confusão,
A porta se abriu novamente, e o ar gélido atravessou o espaço de repente. Outra figura entrou. Era uma mulher alta e pálida. Ela olhou para Ana com olhos de quem já havia perdido tudo no mundo. Ana, a mulher gritou, desesperada. Você precisa sair, agora! Ele está vindo! A atenção de todos se virou instantaneamente para ela. O homem alto parou. Você também conhece a verdade, não é? A tensão cresceu. Ana tremia agora. Mas quem era essa mulher? A verdade sobre a maldição, a mulher disse, ofegante. Se usarem as palavras do diário, algo terrível vai acontecer. Não é sobre amor, é sobre perda. O que vocês não entendem é que Carlos não é quem vocês pensam que ele é. O choque passa por Ana como uma onda, algo pesado que a empurra. O que você quer dizer? O coração dela batia freneticamente, enquanto o mundo à sua volta começava a girar. Carlos não é seu chefe, a mulher sussurrou. Ele é o filho dessa escritora. Ele está ligado a tudo isso. Ninguém sabia como reagir. Os homens hesitaram. A revelação ressoou na sala silenciosa. Carlos estava paralisado. A boca aberta em um grito silencioso. A irmã de Carlos cobriu o rosto com as mãos. Não, não pode ser, ela murmurou, mas o pânico estava evidente. O homem do gorro sorriu, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Então você é a chave. Se você for capaz de abrir o diário novamente, nós poderemos restaurar o poder. Mas antes, vamos ter que lidar com as consequências. Ana se sentiu tonta. A luz da cafeteria piscava e as vozes ao redor começaram a se misturar em um murmúrio assustador. Carlos, a princípio tão convencional, agora estaria ligado a uma maldição complexa e obscura. No entanto, o que mais estava em jogo? E quem era realmente Carlos? Ana não conseguiria ignorar esse novo ângulo. Em um movimento rápido, os homens avançaram, e Ana gritou, mas os sons foram abafados por um grande estrondo. O teto parecia rachar, e tudo ao redor começou a se contorcer. As luzes se apagaram, mergulhando a cafeteria na escuridão. E então, um grito cortou a atmosfera. Não! Era a irmã de Carlos. Você não pode deixá-los fazer isso. Ana não sabia o que fazer. As sombras dançavam por toda parte e o chão parecia se abrir novamente sob seus pés. A única coisa que ela sabia era que esta era a virada que ela nunca havia imaginado e que agora insensivelmente moldava todos os destinos à sua volta. O que significava tudo isso? E qual seria o preço da verdade? Mas, antes que pudesse pensar em um plano, uma luz forte rompeu da caixa aberta. Era como se um raio tivesse caído ali dentro. Ana piscou, tentando focar, enquanto uma figura era projetada nela. Luz como um holograma. Era a escritora. Com um olhar profundo e enigmático, ela começou a falar. As palavras que escrevi não são apenas histórias. Elas têm vida. Elas me prendem. E agora, meu filho, o ciclo precisa ser quebrado. A imagem da escritora começou a desvanecer. Carlos, você é o único que pode encerrá-las. Mas a vida de muitos está em suas mãos. Escolha sabiamente. Se você não agir, perderá não apenas seu futuro, mas também aqueles que ama. E de repente, a cena tomou um rumo inesperado. Antes que alguém pudesse reagir, a imagem da escritora começou a se contorcer e distorcer, como se estivesse se desintegrando. Uma onda de energia varreu a sala, e no lugar da escritora, uma sombra surgiu, uma figura grotesca e ameaçadora. Vocês acham que podem me ignorar? Eu sou a verdadeira maldição. A voz ecoou, ressoando na cabeça de todos. O ambiente se deteve e a realidade parecia tremer. Os homens desistiram de qualquer hesitação, e o olhar do homem do gorro se endureceu. Isso é impensável. Você não pode estar aqui. Aquilo era um pesadelo.
A figura mordeu os lábios e começou a caminhar em direção a Carlos, que estava imóvel, os olhos arregalados. Você nunca deveria ter aberto essa caixa. Você acha que pode simplesmente me controlar? Agora você vai entender o que é perder tudo o que ama. Ana sentia um frio extremo quando a sombra deu um passo à frente, e algo mudou no seu interior. O que acabou de se revelar alterou todo o cenário. A verdade que Carlos carregava era muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Eu não vou deixar isso acontecer, disse Carlos, a voz trêmula. Mas a sombra se aproximou e o espaço ao redor do grupo estremecia. As palavras da figura ecoaram de novo. Carlos, você não tem controle sobre isso. A maldição pertence a mim, e você vai se arrepender eternamente de ter cruzado meu caminho. Nesse momento, a irmã de Carlos se lançou na frente dele, gritando: Não, você não pode machucar meu irmão. E nesse ato, algo inexplicável aconteceu. Uma luz deslumbrante emitiu dela, uma energia desconhecida que iluminou a escuridão completamente. Ana ficou paralisada, enquanto a sombra se contorcia de dor. Não! Gritou a figura, e naquele momento tudo ficou tranquilo, como se o tempo tivesse parado. Carlos e sua irmã olhavam um para o outro, o universo inteiro se transformando. Mas no calor da luz, os rostos deles começaram a perder a forma. Carlos olhou para Ana com um olhar de desespero, e antes que ela pudesse entender, a sombra sussurrou: Você não entende, você nunca entendeu. A maldição já está dentro de você. Ana recuou, o coração acelerado. As palavras da sombra reverberavam na sua mente, criando dúvidas. O que ela queria dizer? Que maldição? E então tudo começou a se desfazer. As paredes da cafeteria se tornaram nebulosas, os rostos das pessoas se fundindo em sombras. E, em um último lampejo, a irmã de Carlos desapareceu, um grito de desespero ecoando no ar. Carlos colapsou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a escuridão começava a engolfá-los. Onde estava a sua irmã? Ana se viu sozinha em meio a tudo aquilo. O que havia acabado de acontecer? O que realmente eram aqueles laços que Carlos e a irmã compartilhavam? A conexão deles ia muito além do que ela imaginou. Antes que pudesse se mover, Ivan, o homem do gorro, apareceu ao seu lado, seu rosto uma máscara de satisfações sombrias. Agora as coisas ficam interessantes. Você ainda tem uma escolha, Ana. Quer jogar ou correr? O terror tomou conta dela novamente. A cafeteria, o diário, a maldição, tudo estava entrelaçado, e ela não tinha como escapar. O que aconteceria a seguir? Que segredo obscuro estava prestes a ser revelado? A verdade dela estava prestes a ser testada, e Ana se sentia capturada, sem saber se poderia enfrentar o que estava por vir. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Ana e Lucas se encontravam no velho banco do parque, o local onde tudo havia começado. Em cada olhar, misto de tristeza e esperança. O pequeno grupo de amigos, que antes vivia em conflito, agora se unia para enfrentar a última dificuldade. Então é isso? Ana perguntou, o coração acelerado. A incerteza dançava em seu olhar. Estamos prontos? Lucas respirou fundo, o nó na garganta quase o impedindo de falar. Precisamos dar um fim nisso, Ana. Por nós e pelos outros. Ele se referia ao dilema que os perseguia. A escolha entre a liberdade ou a segurança que um novo caminho poderia oferecer. Cada um tinha que decidir por si mesmo. A pressão aumentava. A presença de Carla e Tiago ao fundo, assistindo silenciosamente, era um lembrete do quanto tinham lutado juntos. Mas em um momento de tensão, silêncio.
As vozes da cidade pareciam distantes e o som dos pássaros cessou. Todos esperavam a escolha deles. E quando Ana finalmente falou, a emoção irrompeu. Eu não posso mais viver com esse medo. Chega de correr. Vamos enfrentar de frente. Seu olhar queimava com determinação. Lucas assentiu, sentindo um peso enorme se dissipar. O grupo se aproximou, formando um círculo, como se fossem um só. As mãos se entrelaçavam e havia um calor que pulsava, crescente. Era hora de agir. Naquela noite, o plano foi traçado, cada detalhe meticulosamente desenhado sob a luz suave da lua. Mas um chamado inesperado interrompeu os planos. Uma mensagem no celular de Tiago virou tudo de ponta cabeça. "O que isso significa?" perguntou ele, confuso. Era um aviso, uma sombra do que poderia vir. O futuro à sua frente era incerto, mas a única certeza era que eles estavam juntos. O tempo passava e a hora da ação chegou. Hormônios à flor da pele, passos rápidos e olhares nervosos. O coração de Ana martelava no peito. Eles chegaram ao lugar marcado, onde tudo parecia em suspenso. Cada som ecoava e a tensão era palpável. Olhares e murmúrios, a cidade em plena agitação. Era hora. Um grito à distância e os olhares de todos se voltaram. "É agora!" gritou Lucas, e todos correram. A explosão de sentimentos era intensa. Cada emoção, cada dor, pulsava como um tambor, e no calor do momento havia uma faísca. Esperança, um fio de amizade que os unia, mais forte que qualquer adversidade. Após a tempestade, um silêncio, olhares de alívio, mas também de insegurança. Eles sabiam que o futuro não seria fácil, mas a força que conseguiram reunir era inegável. Em meio aos restos do passado, havia a possibilidade de recomeço. "Olha", disse Ana, enquanto apontava para o céu, onde uma estrela brilhava intensamente. "Acho que isso é um sinal, uma nova jornada. O que nos espera agora?" O grupo olhou para o horizonte, com perguntas no coração e a esperança de uma manhã melhor. E lá estavam eles, prontos para o que viesse. A vida continua, e a história não acaba aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixe esse vídeo na sombra. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão eletrizante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa jornada.